Oi pessoal, sou o Lelis. Pois é, a Copa acabou, né? Hoje a gente pôde ver um jogaço, protagonizado pelo Messi e pelo Mbappé, Di Maria, Giroud, enfim. Só que nenhum modelo, tá certo? Nenhum modelo preditivo conseguiu prever, tá, uma final Argentina e França. E aí quando eu iniciei o meu processo de avaliação dos resultados, né, processos de avaliação dos resultados dos algoritmos de previsão, tá certo? E eu trouxe aqui no canal um modelo desenvolvido por uma outra pessoa, tá certo? E comecei a procurar entender um outro viés de análise, onde eu tentava abrir as possibilidades dos outros times também, né? E o último vídeo, que foi o vídeo da análise 4, em que eu tentava ver e se o Brasil não passasse, acabou não passando. Por causa desse vídeo, eu não recebi nenhum like e recebi 2 dislikes, que é o máximo que o meu canal já recebeu de dislike. Cara, as pessoas acho que entenderam errado, enfim. Fato é que, para a fase das quartas de final, as previsões foram todas erradas. Todas. Todos os times que passaram, tá certo? Que jogaram a semifinal, todos as previsões não bateram. Então, Croácia, tá? Argentina, França contra a Inglaterra e Marrocos, tá certo? Essas 4 seleções não eram as que passariam. E aí a semifinal e a final não seria nessa conformação que foi. Então, eu fiquei muito incomodado. Aliás, eu até brinquei com alguns amigos que eu tinha que cantar no canal aqui uma música em homenagem ao algoritmo. Tan, 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 taran, taran, taran. Cara, a marcha fúnebre. Porque errou tudo. Vamos enterrar esse algoritmo que ele não serve para nada. Será mesmo? Eu comecei a pensar. Entendeu? Poxa, em algum momento errou. Em algum momento errou. Errou na hora de coletar os dados históricos. Errou na hora de, sei lá, da análise jogo a jogo. Ou da análise durante a fase de grupos. E aí uma análise durante a fase de grupos e uma análise diferente durante a fase de mata-mata, eliminatórias. Não sei. E aí eu, incomodadíssimo com esse resultado, porque, cara, eu acredito na matemática do negócio, eu acredito nos algoritmos. Vai prever, vamos ver a taxa de acerto. E a gente tem que estar sempre buscando o ponto ótimo, o máximo de acerto que a gente pode conseguir, entendeu? E aí fez emergir, né, uma questão interessante, que é o seguinte: o modelo precisa ser atualizado para refletir os resultados após cada partida nova. Quando você monta algo com dados históricos e novas informações chegam, é imprescindível que você atualize para que a sua próxima opinião seja baseada nessa experiência última que você teve. O Lelis de ontem é diferente do Lelis de hoje à noite, que já viu uma série de coisas nessas últimas 24 horas. Então, beleza, precisa ser atualizado. Além desse detalhe, né, será que a seleção de características, que são as chamadas features, então a galera mais técnica vai entender do que eu estou falando, essas características, né, para o modelo foi equivocado? Seria necessário ter outras características? Ou seja, os dados, quais dados eu preciso colocar ou disponibilizar para que o meu modelo seja treinado, tá certo? A grande questão, né, o que influencia, o que governa o resultado de um jogo de futebol? E aí eu comecei a pensar num conceito que eu trabalhei lá no meu mestrado, que foi o conceito de sistema dinâmico.
Será que o futebol poderia ser encarado como um sistema dinâmico? E aí, neste caso do futebol, um sistema dinâmico complexo, que tem algumas características específicas que dão uma dinamicidade diferente ao sistema dinâmico. Bom, aí eu parei de fazer tanta pergunta, mas antes dessas perguntas, eu comecei a fazer um trabalho meio prático, sabe? Tentando na marra programar umas junções de valores para tentar aproximar o resultado ao que realmente está acontecendo. E curiosamente eu tive um resultado que o Brasil não passaria nem na fase de grupos. Esse aí eu já desisti de cara. E eu falei, peraí, eu preciso beber um pouco mais da fonte. Então eu fui ler e eu fui estudar. Olha, esse estudo não tem nada de metodologia científica, tá ok? Eu fui primeiro num campo mais prático. Eu queria ver mais código, eu queria ver mais blog, tutorial, para poder ter um conteúdo mais prático para poder compilar e trazer no canal. Só que eu acabei veredando pelo caminho dos artigos científicos, de teorias. Então eu fiz um documento, compilei num pequeno documento com as referências que eu fui passando e trouxe isso daqui junto com uma discussão no final. Tá certo? Então, por favor, não tomem esse documento como um artigo de revisão bibliográfica, tá ok? É um compilado, tá certo? É uma visão sobre as pesquisas em previsão de resultados de futebol. E uma breve discussão de alguns pontos que eu fui elencando e das ideias que eu tive. Porque o objetivo desse canal aqui é conectar essas ideias, é trazê-las e fazer com que as pessoas pensem de uma forma diferente ou que elas possam confirmar os pensamentos que elas já tinham. Então vamos lá. Na linha do pensamento sistêmico, tá certo? Duas referências, tá? Uma referência com o nome Abordagem Sistêmica do Futebol, Moda ou Necessidade, é de 1999, tá certo? A abordagem sistêmica entender o futebol, né, o jogo de futebol como uma abordagem sistêmica, ela constitui uma importante referência a considerar nos processos de ensino e treino do futebol, tá? Na medida em que oferece a possibilidade de identificar e avaliar ações e sequências de jogo que, pela sua frequente ocorrência, ou por induzirem a uma clara vantagem, né, e um desequilíbrio, seja ofensivo ou defensivo, se afiguram representativas da dinâmica das partidas. Então você começa a treinar aquilo que você quer que seja feito no jogo ao vivo, no jogo original. E essa primeira referência e a segunda, eles estão focados muito na parte de treinamento de atletas e equipe. O meu objetivo quando eu comecei essa busca, essa pesquisa, não era muito nessa parte do treinamento, né? Então você pode ver que essa primeira referência vem de uma revista, tá certo? Da UFRGS, né, Rio Grande do Sul, sobre movimento, tá certo? E o segundo, né, o texto, a relação entre futebol, sistema, controle, desempenho e treinamento, de 2017, de um local, de uma fonte, né, chama Universidade do Futebol, universidadedofutebol.com.br. Traz uma percepção do futebol como um sistema dinâmico para maximizar o retorno nas sessões de treinamento dos atletas e equipe. Aqui tem bastante conceito, algumas ideias que, se você for observar, fazem um total sentido, tá? Que ajudam a gente se a gente for desenvolver um modelo mais para frente. Se a gente for desenvolver de fato um modelo dinâmico que tente representar ou cada jogador ou cada equipe, e essas equipes interagindo, como por exemplo num campeonato, tá? Então esses dois primeiros, o foco está mais no treinamento de atletas e de equipe. O seguinte possui foco em resultado através das influências em oportunidades de gol.
Importante ver também os dados que foram utilizados quando esses artigos, esses trabalhos, se utilizaram de dados para mostrar alguma premissa que foi colocada no início, tá? Então, o Henrique Bueno Américo, futebol como sistema dinâmico, identificação de padrões emergentes de interações que condicionam o resultado das oportunidades de gol, 2018. Tá? É uma dissertação apresentada à Universidade Federal de Viçosa como parte das exigências do programa de pós-graduação em Educação Física para obtenção do título de Magister Scientiae. Por ser uma visão mais holística do futebol, tá, e de mais alto nível, a gente está falando aí de um nível mais administrativo, mais gerencial, né? E geralmente a análise de dinâmica de sistemas, os sistemas dinâmicos, eles têm essa pegada que você eleva o nível de abstração da sua análise, da sua percepção, muitas das vezes para falar das interações, quem são os agentes envolvidos, quem são os papéis que estão ali, e não muito focado na ferramenta em si ou na pessoa que vai ocupar aquele papel. Tudo bem? Por isso que eu disse aqui de um nível mais gerencial, administrativo. Tá? Os trabalhos são de áreas mais ligadas ao movimento, educação física e esportes. Tá? Eu pensei, bom, eu estou num nível muito alto, eu queria algo mais prático, mais baixo nível, né? Quando a gente fala de código, ou se tiver algum levantamento de simulações a partir de números, né? Então, com um pensamento mais voltado também para resultado, né? Não muito no treinamento, mas poxa, a interação dos jogadores leva a gol, e o gol é um resultado, o somatório de gols de um lado e do outro vai me dar a vitória, a derrota, o empate, certo? Então, com esse pensamento mais voltado para resultado, sobretudo o número de gols, resultado da partida, né, o conhecimento de você, a percepção de você ganhar, perder, empatar, né, eu foquei os esforços em referências sobre previsão de resultado de futebol. E aqui, novamente, eu não fui no Google Scholar, eu não fiz uma busca exaustiva, tá certo? Eu não estou falando aqui de revisão sistemática, nem de mapeamento sistemático, não, cara. Era alguém ávido por informação e por conhecimento, e vamos tentar buscar blog, vamos tentar buscar o que tivesse de dados que eu pudesse olhar, tá certo? E aí com o intuito de identificar variáveis. E aí, interessante essa visão, quer dizer, identificar variáveis para prever resultados em jogos de futebol, tá? Rodrigo Senem, pode ser pronúncia equivocada, et al. Juntou-se para fazer esse artigo, análise de variáveis em partidas de futebol, previsão de resultados com Naive Bayes e Poisson. Está nos anais aí do Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional do Simpósio Brasileiro de Computação de 2021, bastante recente. Ele defendeu em 2019 ou 2018, se não me falha a memória, tá? É um trabalho, quer dizer, quando você observa essas variáveis para prever resultados em jogos de futebol, essas variáveis, lembra daquelas características que eu comentava? Essas variáveis podem ser utilizadas na entrada para poder treinar o seu modelo, e essas variáveis serem a diferença de você ter uma assertividade maior ou menor no seu modelo. Então eu deixei aqui essa referência também. Uma outra referência, né, inclusive usando modelos dinâmicos para previsão de resultado, Gamerman e Júnior, né, previsão de partidas de futebol usando modelos dinâmicos, tá? Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, um artigo de 2014, tá certo? Então tem essa visão também, sistema dinâmico para a previsão do resultado. As pesquisas sobre previsibilidade em esportes, tá, geralmente se dividem em dois grandes grupos. Isso aqui também eu já tinha percebido. Tá? Os que utilizam métodos estatísticos para realizar as previsões, tá certo? Poisson, por exemplo, e os que utilizam métodos de IA.
tá? Aqui mais especificamente aprendizagem de máquina, tá certo? A IA, inteligência artificial, tem aprendizado de máquina. Então ele traz essa abordagem como paralela aos métodos estatísticos, ok? O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, isso é indiscutível. E também um dos responsáveis pelas maiores movimentações financeiras do mundo esportivo. Então aqui também se justifica um interesse tão grande, tá, nessa questão das previsões. Porque as pessoas fazem tanta previsão e elas querem realmente saber de antemão os resultados, tá certo? E aí mais um trabalho que aí fechou, achei interessante esse olhar todo, tá? No trabalho apresentado por Peconic, Laura de Franco Ferreira Peconic, Inteligência Artificial aplicada à previsão de jogos de futebol 2018, é uma monografia, tá? Apresentada ao Departamento de Administração como requisito parcial a obtenção de título de bacharel em administração, o NB também, posso estar errado, mas essas referências estão todas na listagem, tá? Busca-se usar uma ferramenta de IA para conseguir realizar previsões mais precisas do que as dadas pelo mercado de apostas. Então aqui traz uma visão paralela entre o modelo preditivo, o resultado real e o mercado de apostas, tá certo? Para isso, né, utilizou-se um código em Python, maravilha, muito obrigado, para criar uma rede neural artificial, ou um método de redes neurais artificiais, para prever os vencedores dos jogos da Copa do Mundo 2018, tá certo? Essa previsão foi feita em 2 momentos. No primeiro, sem que os dados fossem atualizados a cada rodada, e no segundo, com os dados sendo recalibrados. Os resultados encontrados foram comparados com os resultados reais e os dados obtidos no mercado de apostas. Conclui-se que rede neural artificial é uma boa ferramenta de previsão, conseguindo resultados semelhantes ao mercado de apostas com uma quantidade limitada de informação. Esse finalzinho, assim como isso daqui eu retirei do abstract, tá? Do resumo do trabalho dela. Então você pode procurar o trabalho dela na internet, você vai encontrar, e isso que está aqui é o resumo, tá certo? Pontos fundamentais: redes neurais artificiais, jogos da Copa do Mundo de 2018 e uma quantidade limitada de informação, ok? Agora eu vou passar para uma parte mais de discussão, tá? O que eu fui percebendo ao longo do processo que eu fui pesquisando, ao longo do processo que eu fui tentando, na mão, criar uma abordagem que pudesse alcançar um resultado satisfatório, tá? E aí, bom, vamos lá. Um ponto interessante é quantidade limitada de informação. Isso me fez lembrar o seguinte: hoje, se não hoje, ontem, porque eu estou montando isso e eu posso ter me perdido. Então, ou sábado ou domingo, o dia do final, né? A FIFA liberou os dados da Copa de 2022. Forma que os gols foram feitos, até o azul. O azul é presente nos times que conseguiram chegar na final. Algumas coisas são absolutamente ok, tá? Mas outras são muito interessantes. Só que quando a gente fala que a gente vai montar um modelo, seria interessante que os dados já estivessem ofertados, ou que os dados sempre tivessem uma dinâmica de atualização à medida que o evento fosse acontecendo. Então, quer dizer, um ponto interessante aqui é o seguinte: a quantidade limitada de informação que esse trabalho último, por exemplo, ele utilizou. Já que ao alcance de todos, o que se tem é a tabela do resultado dos jogos. Isso aí você tem.
tá? Então, terminaram os jogos, eu sei quem jogou contra quem é o time da casa e o visitante, ainda que eu esteja falando de Copa do Mundo, tá certo? Isso pode fazer diferença na quantidade de torcedores dentro do estádio, tá certo? Na pressão do dia, tá ok? Então, você tem quem é o time da casa, quem é o time visitante, quantos gols o time da casa fez, quantos gols o time visitante fez. Se foi para pênalti, como que foi? Foi empate? Isso você tem. Alguns dados ali, com os dados que são liberados na tabela mesmo, tá? Número de gols, saldo de gols, número de cartões amarelos, cartões vermelhos. Você tem uma ideia mais ou menos ali do que um time ele tem mais propensão a cartões vermelhos, um time, um outro time, ou se jogar contra um determinado time que tenha um perfil, interessante essa palavra, perfil, você consegue começar a montar perfis, tá certo? Você pode dizer, opa, jogando contra esse time, a chance de cartão vermelho é um pouco maior do que contra esse outro time. E isso pode mudar a forma que o seu modelo enxerga cada um dos jogos, tá? Detalhes como chutes a gol, passes errados, número de escanteios e demais detalhes sobre as construções das jogadas, veio pela direita, veio pela esquerda, bola no fundo da quadra, enfim, não fica disponibilizado tão facilmente. Alguns blogs e códigos e tal, eles até fazem coleta de dados do Cartola FC, aquele programa. Só que não é uma tarefa que está de tão fácil acesso. E quando a gente consegue um resultado satisfatório usando os dados que a gente possa efetivamente coletar rapidamente isso, é muito melhor. Então, encontrar um modelo que desempenhe bem com um número limitado de informação é um ponto positivo, facilita a sua atualização. Eu quero iniciar, né, com a possibilidade de atualizar essas informações. Se eu tiver informações que só são liberadas no final do campeonato, lascou para mim. Lascou para mim. Eu não consigo atualizar o meu modelo e trazer um resultado mais fidedigno, né? Muitos modelos e pessoas falando, tá certo? O peso do último jogo. O peso do último jogo tem que ser computado. Dados históricos? Ok, mas o maior peso é o que eu venho fazendo nos últimos tempos. No último jogo, nos 2 últimos jogos, enfim, né, também depende da dinâmica do campeonato ou Copa, mata-mata ou pontos corridos, tá? Um outro aspecto, garanta que você terá dados para o período de treinamento do modelo e também para atualizar o modelo. E aí é uma coisa ligada ao último ponto, né? A obtenção de dados históricos para a fase de treinamento requer a busca e coleta de informações de várias fontes. Muitas vezes a gente utiliza mesmo, tá? Dados ligados, diferentes origens. A gente tem até que fazer a interoperabilidade dessas informações para que uma informação que venha de uma fonte consiga ter relação direta com a informação de outra fonte. Isso acontece muito quando a gente está trabalhando com cidade, estado, dependendo da forma como está escrito, a gente tem que mudar um pouquinho para ter essa relação direta. Então, AM de um lado com AM do outro, MG de um lado com MG do outro, se vier escrito por extenso ou sigla. Tá certo? Só um exemplo bem básico disso daí. Então, você garantir a obtenção de dados que você consiga também usar no treinamento e na atualização, porque essa obtenção requer a busca e coleta de informação de várias fontes que nem sempre são disponibilizadas em tempo hábil para a atualização do modelo. Já vista essa questão da FIFA, né? Se eu for atualizar o meu modelo hoje para falar da parte de mata-mata, já passou, o time eu já perdi. Tanto que vocês perceberam que eu não gravei vídeo nesse período. Por quê? Eu tô estudando, cara. Tô tentando entender o que aconteceu, né?
eu não encontrei, e aí eu fiz uma busca específica com essa nomenclatura, tá? Eu não encontrei o problema, porque é um problema, tá certo? Um problema de pesquisa, tá? O problema da previsão de resultados de futebol, tá certo? Sendo estabelecido ou sendo descrito, elaborado, tá certo? Como um problema de aprendizado por reforço, tá? Pessoal mais técnico que for buscar no Google aí, Reinforcement Learning, pode procurar aí, tá? Isto abre a discussão para duas vertentes de análise, tá certo? Ou duas perspectivas muito fortes em aprendizado por reforço, RL, tá? É a sigla do inglês. A recompensa imediata e a recompensa futura. E aí eu vou dar uma pincelada ligeira aqui. Quando você está falando de aprendizado por reforço, preconiza o seguinte: você tem um agente, um ambiente e recompensas, que são dadas a esse agente à medida que esse agente interage com o ambiente. O exemplo mais tranquilo é o cachorro. Você solta o cachorro num ambiente, ele vai interagir com esse ambiente. Aí o cachorro pegou a bolinha, você vai lá e recompensa ele positivamente. Aí o cachorro pegou a bolinha e saiu correndo, não te devolveu a bolinha, você recompensa ele negativamente, mesmo que a recompensa negativa seja não fazer nada com ele, entendeu? A questão é você reforçar sempre a recompensa positiva. E aí, no nosso caso aqui do algoritmo, um outro exemplo agora para ficar bonitinho, um robô tá andando num terreno acidentado ou tendo que se desviar, né, e aprendendo a andar sozinho porque ele vai ser enviado para a Lua e lá ele não vai ter muito como o pesquisador ir lá pôr a mão nele e tirar ele do buraquinho. Ele vai ter que tentar se virar sozinho. E aí o que acontece? Você subiu e caiu. Você dá uma recompensa negativa, numérica mesmo, menos 100. Aquilo que ele faz corretamente, ele faz o traçado dele e encontra o caminho corretamente dele, você dá uma recompensa positiva numérica, pode ser mais 1000 ou mais 100, de forma que ele vai sempre querer fazer os caminhos ou de forma que ele vai aprender padrões de comportamento que maximizem o retorno positivo dele ou, obviamente, que minimizem o retorno negativo dele. Tá certo? Aí vai também de como você vai modelar o seu agente aí, tá certo? Mas recompensa imediata e recompensa futura. Eu tô falando do seguinte: o meu robô, ele vai pensar, o que é a recompensa futura do robô? É chegar no ponto de objetivo dele. Então ele sai do ponto A e quer chegar até o ponto B. Recompensa futura do meu robô é chegar ao ponto B. Tá certo? A recompensa imediata é ele pensar o seguinte: bom, eu ando para a esquerda e perco 1000 pontos, ou eu ando para frente, perco 1000 pontos, ou eu ando para a direita e ganho 100. Eu ando para a direita e ganho 100, mesmo que eu demore mais para chegar ao ponto B. Ou seja, quando eu foco na recompensa futura, eu estou disposto a perder pontos no curtíssimo prazo para conseguir angariar a minha recompensa futura, tá? E a recompensa imediata, eu quero o agora, eu quero o bom, a recompensa positiva, eu quero maximizar o agora. Poxa, mas será que se eu maximizar sempre o agora, eu, de certa forma, eu não vou ter uma recompensa futura melhor? Não, você pode muitas vezes ficar focado na recompensa futura, ficar preso em um ciclo de recompensa imediata e você nunca chega ao final do processo. Se o robô identifica que ele pode andar em círculos e ficar ganhando pontos andando em círculos, ele vai ficar andando em círculos. E aí ele não vai chegar no ponto final dele.
um exemplo bobo também, só para poder entender, tá? Agora, trazendo para o nosso exemplo aqui de futebol, previsão, tá certo? Tais perspectivas podem ser melhor explicadas em relação à especificidade do tipo de jogo, tá certo? Ou torneio campeonato que se deseja analisar. Vamos pensar o seguinte, do ponto de vista dos textos em português, aí eu tô falando texto mesmo, tá? A galera escrevendo, tá? Vários trabalhos analisando e prevendo resultados ou do Campeonato Brasileiro, pontos corridos, primeiro e segundo turno, beleza? Ou Copa do Mundo, onde eu tenho fase de grupos, fase de mata-mata, beleza? Tá. No entanto, ó, no Campeonato Brasileiro, o foco é acumular pontos para ganhar o campeonato. E aqui, pelo amor de Deus, os aficionados por futebol, eu posso de repente escorregar em algum detalhe, ok? Tá. Dito isso, no Campeonato Brasileiro, o foco é acumular pontos para ganhar o campeonato. Pontos corridos. É possível perder alguns jogos e ainda assim se tornar campeão, que é a recompensa futura. Beleza? Não há a pressão de jogar 100% em todos os jogos. Ou seja, não necessariamente eu preciso ganhar todos os jogos para, enfim, me sagrar campeão, ok? Neste caso, o agente poderia aprender um padrão que talvez não seja o ótimo, mas que garante o resultado positivo de ganhar o campeonato. Recompensa futura. Seria como se eu pensasse assim, um passo atrás para ganhar 2 na frente. A gente às vezes escuta isso na vida o tempo todo, né? Vamos então poupar jogadores um jogo para receber deles um melhor desempenho em 3 jogos seguidos. Os técnicos fazem isso também com regularidade, tá? E às vezes a recompensa futura para esse técnico é um outro campeonato. Enfim, tá certo? Mas existe essa possibilidade dessa flexibilização. Por quê? Porque eu sei que eu posso sacrificar um jogo ou, de repente, empatar um jogo para poder poupar um jogador para ter um desempenho melhor lá na frente e conseguir garantir mais vezes os 3 pontos para casa. Só que na Copa do Mundo, né, a fase de grupos se assemelha, tudo bem, ao campeonato por essa característica de acúmulo de pontos, tá? Mas mesmo nessa fase, são poucos jogos para se utilizar a estratégia com foco na recompensa futura, tá? Então, eu vou poupar jogador, recompensa futura, mesmo porque, qual a probabilidade, tá certo, de um time que perde nas oitavas de final chegar na final? Din, 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 din. 0. A probabilidade é 0. Por quê? Perdeu, está fora. O que eu tenho que focar? Na recompensa imediata. Tá certo? Vale dizer que pela natureza da contabilidade de pontos e a possibilidade de vitória, derrota ou empate, tá, nos resultados dos jogos, é válido considerar 2 métodos preditivos. Tá certo? Eu tô falando aqui de Copa do Mundo ainda, tá? Eu pensei nessa possibilidade aqui. Então, um modelo para a fase de grupos, e esse modelo da fase de grupos ele seria treinado a partir de um dataset, ou seja, de um conjunto de dados com dados históricos semelhantes à fase de grupos. Quando a gente pega, por exemplo, um jogo amistoso, cara, por favor, não queira comparar o desempenho de um time num jogo amistoso com um jogo de Copa do Mundo, ou Copa das Américas, ou as eliminatórias lá da UEFA, das eliminatórias que acontecem em cada uma das partes do planeta para compor os times que vão jogar na Copa do Mundo. Não dá para comparar. Amistoso poxa, oba-oba, e beleza, e vamos lá, e pipipi. Copa do Mundo é Copa do Mundo, pô. Entendeu?
Então, vai fazer um modelo? Pô, olha lá, que tipo de jogo que é esse aqui? Pô, é um jogo importante, 2 times jogaram aí numa Copa não sei o que, mais regionalizada. Contabiliza. Agora, amistoso? Não. Pelo amor de Deus, não. Vai trazer ruído. Pra galera mais técnica, isso faz sentido. Pra galera mais técnica, vai entender o que eu tô falando. Vai colocar ruído no modelo. Vai ter ruído nisso daí. Vai colocar ruído na hora de você analisar isso. O algoritmo vai passar por isso, vai aprender esses padrões aí. Tá certo? Então, fase de grupos. Modelo treinado com dataset, dados históricos semelhantes à fase de grupos. Beleza? E outro modelo para fase eliminatória, mata-mata. Treinado a partir de um dataset com dados históricos semelhantes à fase eliminatória. Para quê? Para você tentar travar um pouco a seguinte relação. O cara joga diferente. O cara ou a mulher, se a gente for fazer um preditivo também do campeonato feminino, a gente tem que ter dados. Tá certo? A gente tem que correr atrás disso daí. E diante disso, a gente precisa ser construído seguindo a estratégia com foco na recompensa imediata. Não seria bom recompensa imediata. Eu tenho que ganhar sempre e mais rápido. Ganha, ganha. Eu fico num ciclo, o nosso robozinho vai ficar num ciclo de ganha, 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 ganha sempre. Porque é isso que vai garantir que ele ganha recompensa futura. Tá? É o ganho imediato, somente pelo ganho imediato é que eu garanto a minha recompensa futura. Essa é a estratégia que tem que ser usada e é a forma de entender essa estratégia. Não seria bom que o agente, né, aprendesse que pode perder agora para ganhar na frente, porque não pode não existir lá na frente, tá? Como não existiu para nós. Então é bom ter isso em mente. Eu vou colocar aqui também, eu coloquei aqui alguns outros materiais complementares com foco mais prático, tá certo? Tutorial, blog, código, tem muito material, tá? E dados disponíveis em blogs e tutoriais, tanto no medium.com. O Medium é uma plataforma para se colocar os blogs. Então você tem blog de tudo quanto é assunto, inclusive de computação também, de parte mais de código e tal, e outras coisas variadas, blogs. Então é medium.com/ o nome da pessoa ou o nome da empresa que agrega blogs e vamos que vamos, tá? E o Kaggle, Kaggle, o Kaggle é uma plataforma maneiríssima. Você põe código, você põe dataset, você põe opinião também, e aí beleza, a galera discorda, mas tem muito desafio que é colocado lá, e é um baita de um site, de uma plataforma também de disponibilização de conteúdo de código, tá? Eu apenas elenquei aqui alguns materiais, tá? Então, ó, fica aí, divirtam-se bastante. Eu dividi aqui rapidamente só em estatística e aprendizado de máquina, tá? Tem um texto aqui, ele é bem mais simples de sacar a lógica por trás da estatística e da probabilidade usada aqui na previsão, tá bom? Foi escrito por Lisandra Mello, tá aqui o material, tem código no GitLab também, certo? Predição baseada em distribuição de Poisson, tem o código no GitHub. Tem Carlos Danilo Tomé no ICAMP 2018, técnica para predição de partidas de futebol. Usou algo adaptado do Poisson, tá ok? Muito interessante. Eu tentei colocar aqui ordem de mais densidade aqui do texto, da conversa, da levada do texto, tá ok? E usando aprendizado de máquina, esse que foi o que eu utilizei no canal aqui, que é o Simulation of FIFA World Cup using Machine Learning. Lembrando só que é aprendizado de máquina, né? Você ainda vai ter aí aprendizado por reforço, tá? É um das vertentes do aprendizado de máquina. Você tem aprendizado supervisionado,
não supervisionado e aprendizado por reforço. Então, o pessoal sempre usando aí o supervisionado na maioria das vezes, tá certo? E aí dentro do supervisionado você pode usar técnicas distintas e rede neural artificial, como a colega lá utilizou, é uma das possibilidades. Tudo bem? Pessoal, olha, daqui a 4 anos, né, 2026, nós teremos uma Copa totalmente nova, totalmente diferente do que já foi. São 3 locais fazendo hosting, né? São 3 locais abraçando a Copa, recebendo a Copa, com 48 equipes, 46 equipes. Enfim, é um número bem maior de equipes. E a previsão que eu tinha lido num local 2 meses de extensão da Copa vai ser diferente. Provavelmente vamos voltar a esse assunto de previsão de jogos, porque vai ser maior e vai ter mais possibilidade de mais jogos, mais previsão, mais apostas, correr atrás de melhores resultados, tá? E maior assertividade. Queria agradecer o tempo de vocês. Vão para lá, né? Vão para a próxima Copa. Vamos ver o que guarda aí pra gente. Então, vamos lá, 2026 está logo ali. Valeu, abraço, boa noite, até mais.